Olá, amigos do canal Fatos e Cultura. Eu sou Cassimiro Júnior e hoje vamos falar sobre a Intentona Comunista de 1935. Os acontecimentos, o que houve aqui em Natal, Rio Grande do Norte, a bravura do sertanejo potiguar, desdobramento no Recife e no Rio de Janeiro, consequências e fazemos uma simples analogia do que houve. Então, meus amigos, vem comigo! Em 1934, houve a criação da Aliança Nacional Libertadora, ANL. Essa reunia diversos ramos ideológicos comunistas sob a liderança do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Este foi fundado em 1922. E alinhados com a Internacional Comunista, o Comintern. E este contava com o apoio da União Soviética e estava no Brasil sob a liderança de Luiz Carlos Prestes. Reparem pela ficha de inscrição do Partido Comunista do Brasil, né? Que tinha a seção da Internacional Comunista. Mostra também a região de Pernambuco. Ou seja, é um movimento de cunho internacional. Tinha o propósito de lutarem contra o latifúndio, leis de opressão e contra o imperialismo. Ou seja, queriam a ditadura do proletariado. Vale salientar que o mundo estava dividido em vários ramos ideológicos. Tinha as democracias ocidentais, liderado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, e tinham regimes totalitários. Por exemplo, na União Soviética tinha o regime de Joseph Stalin, que era o regime comunista. E este estava no poder, o regime que estava no poder através da Revolução de 1917, estavam lá. Em 1922, ascendeu ao poder na Itália Benito Mussolini com o fascismo. Já o nazismo, que tinha na Alemanha, liderado por Adolf Hitler, ascendeu ao poder em 1933. Para ter uma ideia, em 1933, mais de 10 a 20 milhões de soviéticos já tinham morrido em massacres e pela fome. Para ter uma ideia, um dos exemplos mais fortes que nós temos foi o genocídio que aconteceu na Ucrânia, que ficou conhecido como Holodomor, onde entre 2 milhões a 12 milhões de pessoas morreram de fome propositalmente pelo regime de Joseph Stalin, da União Soviética. Os comunistas sentiam crescente oposição em suas atividades de propaganda e agitação. A polícia agia com energia, vasculhavam arquivos e efetuavam prisões que abalaram o movimento. Apesar disso, o Comintern exigia ação. Pressionado, Luiz Carlos Prestes concordou no desencadeamento imediato do movimento armado, em novembro. Após um período eleitoral agitado, sobe ao poder, empossado no dia 29 de outubro de 1935, no Rio Grande do Norte, o governador Rafael Fernandes Gurjão. Este, no primeiro momento, toma várias medidas. Dentre elas é destacado a demissão de 300 guardas civis. Os comunistas perceberam isso uma oportunidade e, no dia 23 de novembro de 1935, às 19 horas, rebenta no 21º Batalhão de Caçadores, em Natal, Rio Grande do Norte, uma insurreição. Foi realizada por militares e por civis em um dia de sábado. Quando haviam poucos militares, logo aprisionaram o oficial de dia e tomaram o aludido quartel, sob o comando do sargento Eliel Diniz Henriques, que ficou com a guarnição federal, enquanto o cabo Estevão ficou responsável pelo 21º Batalhão de Caçadores. Ou seja, acabaram antecipando em 4 dias o movimento revolucionário. No momento que rebentou a quartelada, a cúpula governamental estava no Teatro Carlos Gomes, hoje Teatro Alberto Maranhão, e estavam tendo uma formatura
onde estava toda a elite natalense. Importante frisar que houveram tiros, correrias e agitação, e logo todos ficaram sem entender o que estava acontecendo. Várias dessas pessoas correram pelas ruas para tentar saber, porque havia pouca comunicação e muito desencontro. Uma dessas pessoas foi o Dr. João Medeiros Filho, que era o chefe da polícia, como fosse uma espécie de secretário de segurança pública nos dias atuais. Ele tentou chegar ao local para entender o que estava acontecendo e acabou sendo aprisionado no 21º Batalhão de Caçadores. Para ter uma ideia, por pouco ele não foi fuzilado nos dias que ficou preso sob comando dos rebeldes. Após a queda do 21º Batalhão de Caçadores, toda a cúpula governamental acabou se refugiando em um consulado. Posteriormente, foram embarcados em um navio de bandeira francesa. Para ter uma ideia, o comandante José Otaviano Pinto Soares acabou, que era o comandante do 21º Batalhão de Caçadores, que era coronel, acabou se refugiando no quartel da Polícia Militar. Importante frisar que o capitão Joaquim Teixeira de Moura recebeu informações e alertou diversas vezes, sem sucesso, o que estava prestes a acontecer, que era a Revolução Comunista, que ele tinha um corpo de secretas, digamos, ele tinha pessoas na comunidade que passavam informação e falaram para ele que a qualquer momento estava para arrebentar esta revolução. Imediatamente, os comunistas investiram contra a última barreira de legalidade, que é a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Eles abriram três frentes. A primeira contra o quartel do Comando-Geral, que era o quartel da Salgadeira, hoje a Casa do Estudante. O outro ponto que eles foram para a casa de detenção, sob o comando do Sargento Braz, para derrotá-los e soltar presos e armá-los. O outro local que eles fizeram a investida foi contra o Esquadrão de Cavalaria, que era comandado pelo primeiro-tenente Raul Gadelha. Para ter uma ideia, só existiam no Esquadrão de Cavalaria, estava disponível 9 fuzis e apenas 8 funcionaram precariamente. Após imenso tiroteio, o Esquadrão de Cavalaria caiu e os praças e oficiais acabaram fugindo. A cadeia pública, sob o comando do Sargento Braz, também resistiu por um bom tempo, só que por falta de munição, assim como o Esquadrão de Cavalaria, acabou caindo. E o último local e barreira que tinha contra tudo isso que estava acontecendo era o quartel da Salgadeira, que estava sofrendo, estavam tentando, os comunistas estavam tentando tomá-la de assalto. Para ter uma ideia do heroísmo dos nossos policiais, essa luta durou 19 horas. Os policiais armaram uma metralhadora, que era conhecida como Vovó, e colocaram uma metralhadora alemã de 1910 e armaram ela em cima do alto do pedestal do quartel, da parte superior, para resistir. E a questão topográfica era desfavorável aos policiais militares que ali resistiam. Por exemplo, o quartel tem uma baixa, e a parte superior que eles atiravam, os rebeldes atiravam, e ainda tinha também uma metralhadora que os rebeldes colocaram também na igreja matriz para atirar contra os policiais, que bravamente resistiram por cerca de 19 horas, até acabar a munição. Como eu falei, o comandante do 21º Batalhão de Caçadores, o coronel José Otaviano Pinto Soares, se refugiou junto com o comandante da Polícia Militar, o comando-geral da época, que era o major Luiz Júlio, para tentar o último foco de resistência. E até que, infelizmente, o quartel acabou caindo. Após acabar a munição e a fuga dos heróis da resistência do quartel da Salgadeira, o soldado Luiz Gonzaga acabou morto
às margens do rio Potengi, covardemente por Cisenando Filgueira. Após, vários conseguiram fugir, inclusive uns a nado, que atravessaram o rio, e muitos acabaram presos, posteriormente sendo embarcados em navios de bandeira mexicana que estavam no Porto Natal. Vários foram civis que ajudaram na resistência do quartel contra os comunistas. Destacamos Lucrécio Pegado Cortês, João Batista de Andrade, Vicente de Medeiros, Washington Capistrano e Damasceno Bezerra, que era poeta. Vários foram os feridos, inclusive outros foram assassinados na incursão dos comunistas. Destacamos Otacílio Werneck, que pertencia à Companhia de Navegação Costeira, Arnaldo Lira, uma senhora, Maria Carmen Tavares, que foi morta na Avenida Hermes da Fonseca, no Tirol, que atravessava durante o atentado ao Esquadrão de Cavalaria, e foi morto na casa de detenção, onde se rebelava contra a guarda do presídio, o sentenciado Pedro Celestino, além de vários militares que ficaram feridos. Inclusive, um dos policiais acabou perdendo um braço. Nem todos eram comunistas. Vários eram os iludidos que queriam apenas derrubar o governo. Outros eram meros aproveitadores. Após a queda da capital potiguar, Natal, é criado um comitê revolucionário no dia 25 de novembro daquele ano. Ou seja, o Rio Grande do Norte, Natal, acabou sendo um soviete aqui na América Latina. Então vejamos o comitê. O 3º Sargento Músico do 21º Batalhão de Caçadores, Quintino Clementino Barros, ficou com a defesa. Lauro Cortês Lago ficou com o interior. João Batista Galvão ficou com a aviação. José Praxedes de Andrade com aprovisionamento e José Macedo com as finanças. Natal estava um caos, desordem, anarquia, tiros, a população amedrontada e refugiada dentro de casa. Para ter uma ideia, arrombaram várias repartições públicas e roubaram, o quartel foi saqueado, dentre instituições. Mercado Público teve saque, vários quiosques, destacamos mercados, a loja de carro de Severino Bila, o mercado, o local, a loja da Viúva Machado, né, Dona Amélia Machado, dentre outros. Chegaram até mesmo a derrubar a coluna capitolina, pois alegavam ser um símbolo fascista. Logo após a queda de Natal, queda da Assembleia, tomada de poder da imprensa, os comunistas tiveram êxito e seguiram para outras localidades. Para ter uma ideia, dos 41 municípios que existiam no período no Rio Grande do Norte, 17 foram tomados pelos comunistas, dentre eles Ceará-Mirim, São José, Santa Cruz, Extremóis, Canguaritama. Enquanto isso, na manhã do dia 25 de novembro, no Recife, era chefiado um grupo de civis e atacou a cadeia pública de Olinda. Logo depois, o sargento Gregório Bezerra tentava empoderar-se do quartel-geral do 7º Batalhão Militar, matando o tenente José Sampaio e ferindo o tenente Aguinaldo Oliveira de Almeida, antes de ser subjugado e preso. Para ter uma ideia, na Vila Militar de Socorro, o capitão Otacílio Alves Lima, tenente Lamartino Coutinho Correia, tenente Roberto Alberto, notórios comunistas, sublevaram o 29º Batalhão de Caçadores e marcharam sobre a capital pernambucana e arrebanharam centenas de aderentes civis a apossar-se de todo armamento e munição que encontravam dos irmãos revoltosos, preparando o ataque para o Recife. O tenente-coronel Afonso Albuquerque, subcomandante da Brigada Policial, conseguiu, entretanto, reunir um contingente que procurou deter os revoltosos. A ação armada foi desfechada também de surpresa, apesar de não terem recebido sinal de partida dado por Prestes. A reação permitiu prazo suficiente para que unidades
Maceió e João Pessoa pudessem ser deslocadas para o teatro de operações, onde acabaram progressivamente o cerco aos comunistas revoltosos. E na manhã do dia 25, as forças legais, já dispunham de apoio de artilharia, atacaram fortemente os núcleos resistência dos comunistas. O número de baixas era grande. Havia uma centena de mortos nas fileiras rebeldes, e alguns elementos procuravam romper o cerco e evadir-se para o interior do estado. No dia seguinte, Recife já estava completamente dominada pelas forças legalistas e os rebeldes estavam derrotados. E apenas pequenos grupos fugitivos estavam sendo perseguidos pelo 20º Batalhão de Caçadores, já podiam deslocar para Natal, ainda em poder dos comunistas. Ou seja, após a retomada de Recife, as forças legais rumaram para socorrer Natal e o Rio Grande do Norte. No Rio de Janeiro, após receber as informações desencontradas do que estava acontecendo, a agitação, tanto em Natal quanto no Recife, o governo conseguiu, via Congresso, a decretação do estado de sítio. De aviação, vários capitães e tenentes que eram comunistas assaltaram o quartel na madrugada e dominaram a unidade. Para ter uma noção da covardia, eles assassinaram vários oficiais ainda dormindo. O capitão Agliberto matou friamente o seu amigo, o capitão Benedito Lopes Bragança, que se achava desarmado e indefeso. Em seguida, os rebeldes passaram a atacar o 1º Regimento de Aviação, sob o comando do coronel Eduardo Gomes. Pouco tempo depois, já foram tomar de assalto o 1º Regimento de Aviação, comandado pelo então coronel Eduardo Gomes, que ficou ferido. O grupo da Vila Militar próximo foi socorrer e houve intensa troca de tiros, bombardeamento e fuzilaria. Após algumas horas, o quartel foi reconquistado, os amotinados tentaram fugir e acabaram sendo presos pelo exército. No 3º Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha, os acontecimentos foram mais graves. Os rebeldes, chefiados pelos capitães Agildo Barata, Álvaro Francisco de Souza e José Leite Brasil, conseguiram na mesma madrugada, após violenta e mortífera no interior do quartel, dominar quase a totalidade da unidade. Ao amanhecer, restava apenas um núcleo de resistência, situado no pavilhão do comando, onde se encontrava o coronel Afonso Ferreira, comandante do regimento. A reação dos legalistas do próprio 3º Regimento de Infantaria teve grande valia no decorrer da ação, porque impediu que a unidade rebelada deixasse o quartel para cumprir missões determinadas por Luiz Carlos Prestes, ou seja, no plano da insurreição que concluiu um assalto do Palácio Presidencial do Catete. Nas últimas horas da madrugada, acionadas diretamente pelo comandante da 1ª Região Militar, o general Eurico Gaspar Dutra, o batalhão de guardas do 1º Grupo de Obuses tomaram posição nas proximidades do aquartelamento rebelado e iniciaram um bombardeio. Durante toda a manhã do dia 27 de novembro de 1935, desenvolveu-se um duro combate. O edifício do quartel foi transformado em uma verdadeira fortaleza defendida pelas metralhadoras dos amotinados, que também ocuparam as elevações vizinhas. Explosões de granada da artilharia reduziram em escombros as velhas paredes que o incêndio do madeiramento carbonizava. 13 horas e 30 minutos depois dessa batalha, bandeiras brancas improvisadas foram agitadas nas janelas do edifício destruído. Era a rendição. Os presos insurretos apresentavam na praça aos montes. Para ter uma ideia, muitos deles adotaram uma atitude de zombaria, sorrindo cinicamente, em franco desrespeito àqueles que no mesmo local, pouco tempo haviam tombado na luta inglória. Voltando ao que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. Após a tomada do quartel, tomada de Natal,
e tomada de diversos pontos no interior, os revoltosos abriram marcha em duas frentes. Uma seguindo em direção ao oeste, para a tomada das suas maiores praças, que eram Caicó e Mossoró, e outra seguindo ao sul, para encontrar o grupo de rebeldes que estavam em Recife. No Seridó, a defesa ficou pelos sertanejos e por policiais militares. Para ter uma ideia da resistência feita por civis e militares da Polícia Militar, ficou sob a liderança do Monsenhor Valfredo Gugel e do senador Dinarte Mariz, e também do comando do tenente Antônio de Castro Bezerra, comandante da Polícia Militar naquela região, onde elaboraram um plano para conter o avanço que estava vindo em direção. Reuniram cerca de 600 homens civis e militares para segurar a revolução que estava chegando, que estava batendo em sua porta. Ou seja, essa horda vinha em direção para conquistá-la. Após movimentação e as batalhas decisivas em Panelas, atual Bom Jesus, e na Serra do Doutor, hoje Campo Redondo, conseguiram deter o avanço dos comunistas. Ou seja, contiveram a horda. No dia 27 de novembro de 1935, após vitória de forças do Exército e de policiais de outros estados que vieram socorrer o Rio Grande do Norte, Natal e parte do Rio Grande do Norte é libertada do jugo comunista. Várias foram as figuras que se destacaram na resistência do quartel da Força Pública, do quartel da Polícia Militar. Dentre elas, o coronel Pinto Soares, o major Luiz Júlio, o capitão Joaquim Teixeira de Moura, os tenentes Bilac Faria e José Paulino, o sargento Pedro Vicente, que ficou conhecido como Homem da Metralhadora, José Paulino, conhecido por Zusa Paulino, teve um braço amputado, Gastão de Andrade, soldado Luiz Gonzaga, que faleceu, dentre outros. As consequências foram uma marca profunda no território brasileiro, pois o plano comunista, além de querer implantar uma ditadura, também queria derrubar o governo Vargas. E a reação foi forte. Por exemplo, os amotinados passaram 2 anos presos, depois foram anistiados. E, consequente a esse ato da intentona comunista de 1935, em 2 anos acabou sendo instaurado o Estado Novo. Ou seja, a ditadura do governo Getúlio Vargas, fruto a isso, de uma das coisas que aconteceram, foi a plenitude da sua ditadura. Aqui no Rio Grande do Norte, há uma discussão sobre a figura do soldado Luiz Gonzaga. Afinal, será que Luiz Gonzaga foi um herói falso ou um herói da pátria? Vejamos as nossas conclusões. Segundo a Polícia Militar, em seus assentamentos ele foi incorporado poucos dias, poucos meses antes da Revolução ter eclodido. Em depoimento, o coronel Pinto Soares, que estava lá no quartel no momento que eclodiu a Revolução, ele falou que Luiz Gonzaga era um rapaz muito corajoso e era o ajudante, um dos municiadores da metralhadora do sargento Pedro Vicente. Ele até falou uma coisa interessante, que ele disse que Luiz Gonzaga era corajoso e era desbocado, falava muito palavrão no momento do combate. Já o doutor João Medeiros Filho, ele citou que Luiz Gonzaga era conhecido, tinha um apelido de doidinho. Daí, muitas pessoas disseram que ele era problemas mentais e ficava perambulando pelo quartel, coisa que foi desmentida. E mesmo que fosse, vamos a alguns fatos, a pátria está em perigo, está tendo um golpe de Estado e a cidade e o quartel estava sendo tomada de assalto. Se Luiz Gonzaga fosse uma pessoa que tivesse problemas mentais, como alegam alguns,
e ficasse perambulando no quartel, ele naturalmente, em combate, acabou sendo incorporado à Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, faz dele um militar. Ainda mais que ele tombou lutando. Vamos imaginar outra situação, como os detratores de Luiz Gonzaga gostam de falar, que ele não tinha suas faculdades mentais em plenitude. Vamos lá. Digamos que ele servisse lá e não soubesse atirar, não soubesse, fosse uma pessoa que só estivesse lá no momento da revolta, que o quartel estava sendo tomado de assalto. Então vejamos, uma pessoa pode chegar e pedir água a Luiz Gonzaga. Ele pode ajudar levando recado, levando munição, ou seja, se está lá, está ajudando, então foi incorporado. A única forma que uma pessoa pode dizer que Luiz Gonzaga não é herói é só se ele tivesse morrido de bala perdida, coisa que não foi. Há comprovação quanto a isso. Outra coisa, uma cidade do tamanho de Natal, com poucos habitantes, uma mentira duraria muito tempo? Fica a reflexão. Luiz Gonzaga dá nome à maior comenda, a maior honraria que a Polícia Militar concede, que é a Medalha Policial Luiz Gonzaga. Em 1937, foi erguido no cemitério do Alecrim um túmulo em sua homenagem. Já em 1975, no quartel do Comando-Geral, foi feito um mausoléu para Luiz Gonzaga e lá havia formaturas nestes períodos para homenagear tanto o herói que faleceu, quanto a reconquista e o garbo, a força que os policiais militares tiveram no maior movimento da sua história, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que foi a Intentona Comunista. Foi a maior prova de força e patriotismo e amor à sua pátria e à legalidade que a Polícia Militar teve durante a Intentona Comunista. Em 1970, a professora Noile Ramalho doou 600 cruzeiros para ajudar, através de intermédio com o comandante da época, para ajudar a mãe do soldado Luiz Gonzaga à aquisição de uma casa. Aí fica a reflexão: será que Luiz Gonzaga é um herói inventado após fazer essa singela explanação? Claro que não. A meu ver, é um dos heróis da pátria que merece ser reverenciado. Fazendo uma reflexão que eu falei várias vezes durante o vídeo sobre a luta do povo com a polícia militar contra o inimigo comum, que era a tirania, que era uma horda que estava vindo para dominá-los. Então vamos fazer uma pequena análise e uma comparação com a segunda emenda dos Estados Unidos, que é o direito de portar armas. Há cerca de 230 anos, os pais fundadores dos Estados Unidos pensaram uma forma de colocar tudo aquilo ali que estava sendo posto em prática, ou seja, os direitos naturais, que é o que? A vida, a liberdade, a propriedade e a busca da felicidade em evidência. E proporam e foi aprovado a segunda emenda com o escopo de deixar a população armada. Além disso, tinha dois sistemas de freios e contrapesos. Qual eram? A população armada era uma milícia capaz de deter futuros agressores, ou seja, eles temiam que a qualquer momento os ingleses fossem tentar uma retomada das suas antigas colônias. E um dos principais motivos é que o povo armado é um obstáculo natural para se rebelar contra um governo tirano. Eles pensavam nisso. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, em 11 anos, nós tivemos 3 situações que o povo, junto com a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, lutaram juntos. Vejamos quais foram. Vamos lá. Em 1926,
quando a coluna Prestes passou pelo Rio Grande do Norte, o povo, junto com a PM, se armaram para tentar conter o invasor. Em 1927, quando o Bando de Lampião estava indo invadir Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, teve passagem em vários locais daqui do estado, pelo interior, pelo sertão, até chegar lá. Teve combate e várias cidades do interior se armaram junto com a polícia militar. Destaque para Alexandria, Marcelino Vieira, Mossoró, que foi o auge onde o povo, junto com a polícia militar, expulsaram o Bando de Lampião. E o exemplo que acabou de ser citado foi a Intentona Comunista de 1935, onde a população, junto com o povo, resistiram contra a incursão dos comunistas, tanto aqui na capital, que vários civis, como eu citei, ajudaram na defesa do quartel, quanto o destaque dos sertanejos lá no Seridó, que se uniram com a polícia, com a PM, para conter o avanço do exército invasor, o avanço dos comunistas. Dentre as homenagens aos heróis potiguares que resistiram bravamente à intentona comunista, destacamos o monumento, o obelisco, na Serra do Doutor, lá em Campo Redondo. E tem uma placa que diz com a bravura que houve destes sertanejos, que é o seguinte: aqui neste local, no fim da tarde de 25 de novembro de 1935, intrépidos sertanejos das placas seridoenses, irmanados aos heróicos habitantes da região do Trairi, salvaram a honra e a dignidade da família norte-riograndense, derrotando contingentes armados das forças comunistas que se dirigiam ao interior visando a conquista do nosso estado. Ou seja, o povo armado, ele é um obstáculo na defesa de qualquer governo tirano. Por exemplo, a primeira coisa que o governo tirano faz é desarmar a população. Tanto fizeram isso com o nazismo, com o fascismo e com o comunismo. Destaque o que aconteceu ao longo da história na União Soviética, em Cuba, em vários locais. Ou seja, estou fazendo aqui essa pequena análise para refletirmos quanto à importância do cidadão de bem, homens honrados e armados ajudam na manutenção e defesa da sociedade. São exemplos do que aconteceram ao longo da nossa história. E como eu falei e repito, nós queremos o melhor e o bem do nosso amado país. E aí, meus amigos, vocês conheciam a história da intentona comunista? O desenvolvimento, a resistência heróica dos policiais no quartel da Salgadeira e em vários locais daqui de Natal para conter o avanço? O destaque do que houve com os seridoenses, com os sertanejos, junto com a PM, detiveram, e a retomada daqui em Natal, que Natal acabou sendo a primeira capital comunista da América Latina, o primeiro local de foco comunista. Vocês sabiam que Natal passou por isso? Sabiam dessa história? Eu lembro que esse vídeo é apenas um recorte de vários fatos que aconteceram. E muita coisa bacana acabou sendo deixada de lado. Então, só tenho a agradecer, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima! O Comando Militar do Leste realizou no dia 27 de novembro uma cerimônia em homenagem às vítimas da intentona comunista de 1935. A solenidade aconteceu na Praça General Tibúrcio, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, local em que o combate foi mais intenso e onde está localizado o monumento aos mortos naquele triste episódio de nossa história. O evento homenageia vítimas que tombaram no cumprimento do dever para defender a democracia. Em memória às vítimas, uma corbelha de flores foi posicionada junto ao mausoléu onde estão guardados aqueles que deram suas vidas em prol dos ideais democráticos. A homenagem foi feita pelo chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, General do Exército Cid, pelo Interventor Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro
e comandante militar do leste, general de exército Braga Neto, e pelo general de exército Bastos, neto do tenente-coronel Misael de Mendonça, uma das vítimas da intentona. Como tradição, também foi realizada a chamada nominal de todas as vítimas que tombaram naquela ocasião, além do toque de silêncio e da salva de gala executada por uma bateria de obuses. A solenidade é realizada anualmente, a fim de manter viva em nossa memória a renovação do permanente compromisso das Forças Armadas com a defesa da pátria e dos ideais democráticos. Visa também reforçar a imprescindível coesão entre os irmãos de farda.